Vamos agora ao nosso quarto conto. Está vendo aí o conto chamado Vestida de Preto. Não é um vestido preto, é Vestida de Preto é o nome desse conto do Mário de Andrade. Bom, então vamos lá. Esse conto, né, ele também faz parte daquela linha marcada por esse psicologismo, essas ideias voltadas para o lado interior, mostrando um lado de uma inquietação do autor. Então, esses 4 primeiros contos são chamados ou classificados contos de primeira pessoa, não porque são narrados em primeira pessoa, mas porque tem esse traço aí que mostra essa volta para o interior do autor e para revelar algumas coisas ligadas à alma humana. Bom, o nome Vestida de Preto, com esse vestida no feminino, ele vai fazer aí uma visão desse universo feminino e associado, né, esse universo, ou a mulher associada à repressão emocional. E, de novo, outro conto que vai mostrar a hipocrisia do ser humano, que os autores, os críticos, chamam de hipocrisia burguesa. Quando a gente fala de crítica aos valores burgueses, entenda, crítica aos valores tradicionais da sociedade, ok? Bom, esse conto, esse sim é narrado em primeira pessoa por um homem, então o narrador também é masculino, que vai retomar as lembranças que ele tem sobre uma mulher chamada Maria. E a Maria ele conheceu na juventude. Então, de novo, assim como o conto O Tempo da Camisolinha e O Peru de Natal, esse também é um conto narrado por alguém que vai rememorar coisas que já viveu. Então, a mulher vestida de preto é a Maria. Esse narrador tinha uma ligação com a família dela e ele ficava assim observando que ela sempre, a Maria, teve um comportamento muito formal, muito solene, quer dizer, muito cheio de pompa, muito reservado, muito contido. E ela sempre estava vestida de preto. E não era por motivo de luto, pelo menos ele não sabia se ela havia perdido alguém. Então ele vai olhar para aquela mulher vestida de preto e vai falar assim, bom, tem uma coisa estranha, tem uma coisa aí triste, uma aura de tristeza, uma aura de melancolia, tem um mistério na vida dessa mulher. Tá? Bom, a Maria, na verdade, tinha perdido um irmão. Então, o luto é pela perda desse irmão. Só que o narrador, já distante de quando aconteceu, ele vai refletir assim, bom, não foi por causa do irmão. Porque você perde alguém, hoje a pessoa nem usa mais isso, mas antigamente, né, guardava-se um luto, a pessoa ficava vestida de preto, e ele acha que o luto dela vai além. É um luto que tem a ver com a própria vida dela. A partir do momento que ela sofreu essa perda, ela abriu mão de ser alegre, ela abriu mão de ser uma pessoa que se entregasse ao prazer, ela abriu mão de ser uma pessoa espontânea, ela ficou aquela pessoa reservada, contida. Então, sendo muito discreta, sendo muito séria, ela gerou uma curiosidade no narrador. Que mulher estranha, que mulher esquisita, e ele passou a tomar passou a observar essa mulher com bastante atenção. E ele percebeu que a Maria, a única ligação mais profunda que ela tinha era com a música. E ela ouvia música clássica, música de Beethoven. E aí ela ia para o piano, tocava, e quando ela tocava, ela deixava de ser aquela mulher totalmente formal, totalmente rígida, e ela se entregava emocionalmente de uma maneira muito estranha. Era raro você ver uma manifestação de emoção positiva, e ela manifestava essa emoção quando ela tocava o piano. O narrador, então, estava visitando a Maria
E numa dessas ocasiões, que ela sentava-se ao piano para tocar, ele percebeu a mudança na fisionomia dela. Ele olhou para a cara dela e falou assim, aquela máscara, que parecia que ela usava uma máscara de frieza, ela caiu, e ele, mesmo percebendo o envolvimento emocional, ele falou assim, mas não é uma alegria, ela não está sendo muito séria, mas ela está revelando pela fisionomia dela real muita dor e provavelmente uma paixão reprimida. O único meio que ela tinha para poder se mostrar do jeito que era, ou seja, se expressar de verdade, era o momento em que ela tocava a música clássica. Então, numa das noites em que a Maria está tocando Beethoven para o narrador, ela então sente-se tomada por uma emoção muito forte. E aí, a hora que ela acabou de tocar, ela fez uma confissão. Ela, quando falou do compositor, ela revelou esse sentimento dela profundo, né? Um sentimento que estava vindo ou do amor mesmo, ou de uma carência que ela tinha, e esse sentimento era dirigido a esse narrador. Tipo assim, é como se ela gostasse dele, como se ela tivesse apaixonada por ele, mas pelo papel social que uma mulher naquela época tinha que ter. Uma mulher que se apresentava sempre de preto, parada, fechada, ela não se abria, e quando ela tocava, ela liberava essa afetividade, e ela chegou a declarar esse sentimento para ele. Só que é o seguinte, ele ficou na dúvida, tipo assim, será que é isso mesmo que eu estou entendendo? Ela está falando de paixão pelo compositor Beethoven. Essa intensidade emocional, na visão que o narrador teve, não era só por causa de Beethoven. Existia algo mais ali. E ela não teve como nomear claramente. Até porque nós estamos falando de década de 20, década de 30, onde já se viu uma mulher virar para um cara e se declarar. Isso era uma coisa que a mentalidade burguesa, tradicional e machista não iria ver com bons olhos. Então o narrador, quando ouve ela falar sobre isso e desconfia que ela, na verdade, está dando uma ideia para ele não corresponde à emoção dela. Quer dizer, a mulher já tinha dificuldade de se expor, ela tinha dificuldade de se entregar. E ele fez questão de não entender, então a coisa cortou por aí. Ele ficou retraído, tipo assim, ele ficou com o pé atrás, e em vez de acolher esse gesto e aproveitar que ela deu a deixa, ele ficou perturbado. E ele falou assim, gente, eu estou querendo me envolver emocionalmente com alguém que não tem esse lado emocional. Ela então, vendo que ele não teve abertura, ela voltou à postura dela, contida, a postura dela de seriedade, a postura dela como uma máscara, como se ela nunca tivesse falado nada com ele. Então ela voltou a ficar silenciosa, com aquela fisionomia rígida, com aquele mesmo vestido preto, e como se ela nunca tivesse tido coragem de falar de sentimento, de falar de entrega, de falar de emoção. E aí o conto termina com uma reflexão que o narrador faz sobre a situação. Ele, no que ele escreve, ele mostra para nós, leitores, que ele não conseguiu decifrar totalmente o que aconteceu, e foi aquele mal-estar, aquela coisa mal resolvida. Tipo assim, e se eu tivesse ido? Né? E se eu tivesse entendido o que ela queria falar? Sabe aquele negócio que eu falei numa outra aula? A vida inteira que poderia ter sido e que não foi? Aí, neste ponto, serve esse trecho que ele colocou numa poesia muito tempo depois. Ela, então, já que ele não abriu, continuou distante, trágica e solitária. Então, esse até agora é um que ainda tem uma historinha,
mas ainda assim não é nada de ação. Então nós temos a Maria, já que o conto se chama Vestida de Preto, ela é a protagonista do conto, é a figura principal, essa mulher contida, melancólica, rígida e presa à moral burguesa. Essa moral burguesa, esse valor tradicional em que uma mulher não pode ser muito dada, porque ela não é bem vista, em que uma mulher não pode se declarar, ela é que tem que ser cortejada. Então, ela vive com esse vestido preto, nesse luto eterno, que tem um motivo real, que foi a perda do irmão, ou tem um motivo simbólico, que foi a perda da juventude. Esses contos têm essa característica de que o tempo passa e tudo aquilo que se perdeu fica, guardado aí no esquecimento. Então, é a temática dos sentimentos reprimidos. Ela é uma pessoa insensível? Não. Ela tem, como eu disse, uma sensibilidade musical, ela se envolve com esse compositor Beethoven, e isso é o oposto da frieza. Ela revela uma frieza, mas por outro lado, dentro dela, a frieza é externa, mas dentro dela existe essa situação passional. O outro personagem é o narrador, nós não temos aí um nome, mas é um homem culto, ele conhece a música clássica, é um homem também voltado para dentro de si mesmo, ele observa Maria, mas também não chega nela, porque ao mesmo tempo que ele se sente fascinado por ela, ele tem pena dela. Ele não sabe como abordar, porque vai falar assim, será que ela vai pensar que eu estou sendo muito ousado? Então, na verdade, o narrador, ele revela para a gente, aos poucos, cada uma das camadas psicológicas do protagonista. É como se ele fosse a gente. Os críticos literários falam que ele é um alter ego do leitor. Ele é um outro eu de cada um de nós. Tipo assim, a gente fica querendo descobrir por que essa mulher é desse jeito. Por que ela vive de preto? O que de fato ela sente? Será que ela está afim dele? Então, essas perguntas que a gente se faz são as perguntas que o próprio narrador se faz e vai tentando ele responder. Então, em alguns momentos ele tem empatia por ela, ele entende o sofrimento dela, e em outros momentos ele fica distante dela e acaba no final criticando não só a postura dela, mas a postura das pessoas que não se envolvem sentimentalmente com ninguém. Como temas centrais, nós temos essa repressão emocional, porque a Maria até se escolheu um nome de mulher mais comum, que pode ser qualquer uma. Ele criou essa Maria, mas há outras mulheres que, por serem mulheres naquela época, não podem ser efusivas demais, não podem ser muito calientes, elas têm que viver reprimindo os seus sentimentos. Simbolicamente, está no vestido preto, está na postura contida que ela tem, está na sua cara de seriedade e, ampliando um pouquinho, no resultado que a sociedade impõe para essas pessoas. Está na incapacidade que as mulheres têm de se revelarem afetivamente a qualquer pessoa que seja. Existe só um momento que ela tem uma brecha. Existe só uma possibilidade de ela escapar, que é a música de Beethoven, que a envolve profundamente. Como temas centrais, nós vamos ter aí também a hipocrisia social e a moral burguesa. Sempre fala de hipocrisia e moral burguesa, é aquela questão de criticar os valores da época. Nós estamos falando aí dos valores que são de uma classe média urbana, da sociedade brasileira da primeira metade do século XX, em que a mulher ela não tem a igualdade e, portanto, ela não tem os direitos que o homem teria. Então, a Maria é produto dessa sociedade. Pega bem para uma mulher
se mostrar recatada. Pega bem para uma mulher se mostrar equilibrada. Então, ela é uma pessoa contida. Ela sufoca o desejo. Ela não dá margem para abrir-se à sua sensibilidade e à sua liberdade. Ela e qualquer outra mulher. Pegaria mal para ela. Outro tema, a arte como válvula de escape. O que é uma válvula de escape? É alguma coisa que você usa para poder liberar aquilo que está, às vezes, sufocando. Então, essa arte é a música. Ela só é alguém que dá vazão aos sentimentos quando ela toca a música clássica. Ali ela pode chorar, ali ela pode sofrer, ali ela pode revelar o amor, mas na vida real dela, não. É como se ela estivesse vivendo, não por ela, mas vivendo pela arte que ela executa. Isso se chama fazer uma catarse, liberar o que está sufocado. Então, esse tema é comum em toda obra que tem, né, a visão introspectiva. E o Mário de Andrade também era músico, né? Então por isso que ele projetou essa visão da música como sendo aquilo que serve de alívio. A linguagem é uma linguagem mais sofisticada do que a dos outros três, mas ela continua sendo marcada pelo sentimentalismo. Ela continua sendo marcada pelo lirismo. Assim como o Tempo da Camisolinha, como o Peru de Natal, esse conto também é aquele conto que faz reflexões sobre o passado. Nós não temos ações super importantes. Nós temos a análise introspectiva. Nós temos a descrição psicológica. Então, saber de psicologismo, de pensamento, de sentimento, de lirismo, é uma palavra-chave que você tem que ter em mente para fazer qualquer questão sobre esse livro, sobre esse conto, né? O ritmo das narrativas, justamente porque não tem ações, ele é mais lento. Esse, então, ele vai mais devagar para lentamente você ir se questionando. Quem é essa mulher? Por que ela é assim? Será que foi culpa só da perda do irmão ou algo que vai além? Aí vem as simbologias, né? O que representa o vestido preto? Bom, o preto é o luto. Mas já falei, não é só o luto pela morte. E morte nega o quê? A vida. Então, ela não está vivendo, ela não está se entregando ao amor, ela não está se entregando à espontaneidade. Ela vive reprimida, como cabe a uma boa mulher daquela época, né? Então, a tristeza existencial, ou essa repressão, é metaforizada no comportamento da Maria. O segundo símbolo é o Beethoven, né? Que é um compositor cuja expressão musical é passional. Então, ele representa aí a paixão que ela segura. Então, quando ela escolhe essa obra desse autor, que mostra o emocional, ela mostra o desnível entre o que ela demonstra ser e o que ela é de verdade. A sua postura externa, muito séria, e a sua postura interna, ardente, afetiva. Terceiro símbolo, a música, portanto, como linguagem. Foi essa música que ela usou para dar um sinal para ver se o narrador entendia, para tentar comunicar o que pela fala ela não consegue, porque ela não pode, como mulher que é, expressar. Então a linguagem racional, a linguagem de palavras, é insuficiente para a gente falar de certas emoções. Quantas vezes a pessoa está apaixonada, ela até ensaia, eu vou chegar lá, aí vai acontecer isso, eu vou fazer aquilo, e chega na hora e não acontece nada. Porque às vezes, muitas vezes, a ação ou o desejo é muito difícil de se extravasar, porque é difícil se converter em palavras também. Então, no final, né, existe aí
aquilo que a gente chama de uma quebra da empatia. Ele então deixa de ter pena pela pessoa que ela era, né? Ele fica constrangido pela confissão que ela teve e ele não teve a hombridade, não teve a coragem também de falar assim, então já que você quer, eu também quero. Porque se ele ficou pensando nisso o resto da vida, é porque naquele momento ele deve ter interessado. Então tem esse conflito também. O que eu espero do outro versus o que eu também não consigo dar para o outro. Aquela visão que eu tenho antes, que não necessariamente é a visão que eu vou levar para o resto da vida. Então existe um limite aí. Até que ponto a gente tem que ter solidariedade com o outro, empatia pelo outro? Até que ponto a gente tem que entender a solidão? Ou até que ponto a gente tem que se abrir para permitir? Porque às vezes pela ação do outro a gente avalia a nossa própria ação. Ok? Então nós terminamos aqui mais um conto. Então esses 4 primeiros contos são aqueles em que existe essa marca voltada para o eu, para o indivíduo e seus problemas existenciais. Depois nós vamos falar no início da próxima aula sobre o segundo bloco de contos, tá bom? Até lá!